Fala, cruzeirenses até morrer, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Jonathan Souza, chegando para mais um giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Tem muita notícia pra gente debater nesse conteúdo. Antes, aquele pedido de sempre para você ajudar aqui o nosso trabalho, você deixar o likezão, né? Nossa meta de like tá aqui, ó, 700 likes. Muito obrigado a você que vem curtindo, que vem ajudando, que vem fortalecendo aí o nosso trampo aqui. Beleza? Também clica no botãozinho de hypar se você tiver disponível. A gente tem 3 hypes durante a semana, tá certo? Se você puder gastar aqui um hype aqui do canal Cruzeiro até morrer, comenta aí que você hypou, para eu estar, no mínimo ali, deixando um comentário de agradecimento pelo seu apoio, pela sua moral, e Deus abençoe cada um de vocês aí que sempre tá aqui ajudando e fortalecendo, beleza? Então clica no hypar e comenta que hypou. Se não tiver hype disponível, deixa aqui embaixo nos comentários hype, HYPE. Vou saber que você não tinha um hype disponível, mas queria ajudar muito o meu trabalho. Eu vou estar deixando também um comentário te agradecendo. E aproveita também as promoções, tá? Mercado Livre, Shopee, não esquece não, confere aí, clica no link da descrição, tem promoções especiais, imperdíveis para você. Confere link na descrição, Mercado Livre, Shopee, para você comprar barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Alguns produtos chegando a 60% de desconto. Então você que tá procurando aí, tá mapeando o aplicativo, quer comprar alguma coisa, né? Tá aí, vai dar de presente para alguém ou vai comprar para você, ou algum produto que quebrou, você tem que repor, acabou, tem que comprar novo, né? Clica no link da descrição para você estar comprando barato com desconto e tá ajudando o canal. Beleza? Vamos trazer as notícias do cabuloso para você a partir de agora. Começar com Wesley, que é um assunto que já tá aí tem 2 dias, né? Pipocando, batendo muito aí, né, nas notícias aí. Tá aqui, ó. Atenção, Wesley tem tudo para se tornar o terceiro reforço do Cruzeiro nessa janela de transferência. A troca de documentos entre os clubes deve se iniciar até o fim desta semana. Os moldes de empréstimo ainda são desconhecidos, mas o técnico Arthur Jorge teve papel fundamental na negociação para a vinda do jovem de 21 anos. Arthur conhece os dirigentes portugueses do Al Nassr e, após a notícia do interesse do Cruzeiro, outros clubes tentaram atravessar o negócio, tentaram atravessar a contratação do Cruzeiro, mas receberam uma negativa devido à proximidade da finalização do negócio. Então, quer dizer, como o Cruzeiro já estava bem adiantado, né, e faltava alguns detalhes para confirmar o acerto, outros clubes, ao saber que o Cruzeiro estava tentando negociar com o Wesley, foram lá, né? Ou eu quero também, o que tem que fazer e tal. Falou, não, peraí, o Cruzeiro tá aqui, chegou primeiro e a gente já tá nas partes finais aí desse acordo pro Wesley vestir a camisa do maior de Minas. Então, galera, é isso. O Arthur Jorge ajudou muito nisso, né? E essa informação do Samuel Venâncio, tá deixando um crédito aqui. Então, o Arthur Jorge ajudou muito a chegada do Wesley, falta só alguns detalhes e tendência é que até o final de semana toda a documentação já tenha sido mudada, né, vindo para o Brasil, para que o jogador chegue, faça os exames médicos e a assinatura do seu vínculo. Falta saber se os moldes do contrato vai ser lá no final uma opção de compra, né, ou uma obrigação de compra, ou se não vai ter nada disso, né? Se ele vem, fica por 1 ano e depois ele tem que voltar para o time dele. Então, o Cruzeiro vai ter que aguardar, quer dizer, o Cruzeiro quer colocar uma opção de compra, né? Que acaba que não é uma obrigação, mas se o Cruzeiro gostar do Wesley, o Cruzeiro pode comprar ele no final do empréstimo, né? Pelo menos isso seria bom, porque se o Cruzeiro não gostar, ele pode devolver o jogador sem ter uma obrigação de compra. Então, a opção de compra seria o mais vantajoso para o Cruzeiro, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Wesley deve ser o novo reforço do cabuloso. Beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E pensando bem, fica muito coerente a montagem do ataque do Cruzeiro com a chegada de Peck e também Wesley. O Gabriel Peck deve ser titular absoluto, tem 25 anos e está no auge físico e técnico. Sinisterra tem 26 anos e vem se recuperando há algum tempo, tem 5 a 6 meses que ele não se machuca. Então tá aí apto a jogar e vem jogando bem, e deve ser o titular absoluto. Arroio, 20 anos, potencial enorme, tem
oscilado aí, né, nos últimos tempos, tem oscilado bastante, mas é uma joia e deve ser reserva. Nesse momento vai ser o reserva imediato ali do Gabriel Peck. Wesley, 21 anos, ótimo no 1x1, né, que é o quebrador de linhas, aquele jogador que vai partir pro drible, tentar, e tem uma questão que na época que o Estevão estava no Palmeiras, o Wesley ao lado do Estevão eram os principais jogadores dribladores do futebol brasileiro. A média dele no SofaScore, no Transfermarkt, era a mesma, cara. E o Estevão era o destaque, foi o jogador mais caro vendido naquele momento. Assim também como o Wesley, que foi vendido por mais de 120 milhões de reais, né? Então Wesley, 21 anos, bom no 1x1, driblador, promissor e com bom teto de evolução, tem muita coisa para evoluir ainda. Deve ser o reserva aí do Sinisterra, né? Deve ser o reserva imediato do Sinisterra, mas não quer dizer que também não possa ser titular muito em breve. 2 titulares com idade de auge e 2 reservas com idade promissor, né? Aquela mais jovem, né? O Arroio com 20 e o Wesley com 21, 2 destros e 2 canhotos também. Muito interessante a montagem do time do Cruzeiro pelo Arthur Jorge, que fez aí a pedida dessas contratações aí para o Cruzeiro. O que vocês acharam aí? Peck, Sinisterra, Arroio e Wesley, esse novo ataque do Cruzeiro aí, claro, com o Matheus Pereira ali, o camisa 10, lá na frente também tem o Caio Jorge, mas agora com mais pontas, né, o Cruzeiro conseguindo talvez mudar um pouco o jogo, colocar mais velocidade, colocar mais aquele jogo preso talvez, achar novos caminhos, né, novas brechas, e o Cruzeiro conseguindo evoluir, isso aí vai ficar muito bom. O que você acha? Use o espaço de comentário para você deixar sua visão, a sua opinião, beleza? Uma próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E Nação Azul, novo nome monitorado pelo Cruzeiro, o volante Rômulo, atualmente no Tigres do México, está numa lista de jogadores monitorados pelo Cruzeiro para reforçar o elenco. A diretoria segue atenta ao mercado em busca de oportunidades para fortalecer o meio de campo. O nome do Rômulo aparece entre os atletas observados pelo clube. Caso as negociações avancem, o volante poderá se tornar mais um reforço da Raposa para a sequência da temporada. O que vocês acham desse possível reforço? Você vai usar o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Tá aí na tela o Rômulo, agora defendendo a camisa do Tigres, mas é um nome aí, não é a primeira vez que o Rômulo surge aí no radar do Cruzeiro, tá? Deixa aí a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. Informação aqui do Dan Abreu, Cruzeiro e o zagueiro Kelvin, de 20 anos, finalizam os últimos detalhes para o anúncio da renovação de contrato. Vínculo que se encerra no final deste ano será estendido por mais 3 temporadas. Kelvin se destacou no Sub-20 e vem treinando com um grupo profissional e o novo contrato também prevê um aumento salarial e a multa mais alta, tá certo? Então, galera, ó, o Cruzeiro tava à procura de zagueiro, né? O Cruzeiro pretende utilizar o Kelvin da base para ser esse zagueiro, né? Eu sei que tem muita gente que vai chiar, que vai encher a paciência, falando que tinha que contratar, mas a gente tem ativos na nossa base com muita qualidade que tem que ser sim utilizado. Se nós não utilizar, galera, vai sair do Cruzeiro, outro clube vai utilizar e daqui a pouco volta pro Cruzeiro de novo como se fosse uma baita contratação, né? Então tá aí na base, joga pra caramba e vai ter oportunidade agora. Cruzeiro renovando o vínculo com ele por mais 3 temporadas, né? Um aumento salarial e aumentando a multa rescisória. Então Kelvin deve ser o reserva imediato, tanto do Fabrício como também do Jonathan Jesus, ali juntamente com o Vidalba e com o João Marcelo, tá certo? João Marcelo que recebeu proposta do São Paulo, mas o Cruzeiro recusou também, trazendo uma informação que envolve o zagueiro. Então o São Paulo estava interessado no João Marcelo, mas o Cruzeiro não quis, porque o São Paulo só queria por empréstimo, por uma temporada. E aí o Cruzeiro não achou interessante emprestar o jogador, né? Então ele fica no Cruzeiro aí, juntamente com o Kelvin. Deixa aí a opinião de vocês, né, aqui embaixo nos comentários e vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E galera, vamos montar aqui um esboço
da provável escalação do Cruzeiro, só lembrando para você que o Rodrigo Moreno, ali em cima é só boato, uma especulação, tá certo? Mas vou colocar aqui, mesmo que é uma especulação, só para uma base, tá certo? Vou colocar na tela para vocês aqui. Goleiro Otávio, né? O Cássio e o Aragão na reserva momentânea. O Cássio não tá ainda 100%, deve voltar a partir de agosto, tá? Fagner na direita, tendo ali Cauã Moraes e o Willian de reserva. Jonathan Jesus tendo Vidalba como reserva. Fabrício Bruno tendo João Marcelo e também agora o Kelvin, né? O Kelvin tem seu contrato renovado por mais 3 temporadas, fica na reserva ali, né? Rojas pelo lado esquerdo tendo Gustavinho, tendo também o Vidalba e tendo também o Cauã Moraes, que faz muito bem o lado esquerdo. Para mim, ele é melhor no lado esquerdo do que jogando como lateral direito. Lucas Romero, tendo o Matheus Henrique na reserva. Gerson, tendo ali o Eduardo Pape e tendo o Lucas Silva. Matheus Pereira, que tem o Juan Gabriel e tem também o Felipe Moraes na reserva. Lá na frente a gente tem Peck, que tem o Arroio, Sinisterra, que tem agora o Wesley, novo reforço do Cruzeiro, que daqui a pouco a gente vai tá falando aí que assinou o contrato, né, muito em breve, e o Caio Jorge tendo ali o Moreno e o Ney Servídia Real. Agora falando sem falar os reservas. Otávio no gol, Fagner na direita, Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, Rojas pelo lado esquerdo, Lucas Romero e Gerson os 2 volantes, Matheus Pereira camisa 10, Peck, Sinisterra e Caio Jorge. Você vai falar assim, não, mas contratou o Wesley, o Sinisterra que vai ser o titular, com certeza. O Sinisterra vem se preparando para ser titular, já tem mais de 1 ano que está no Cruzeiro, teve tantas lesões, eu acho que é o momento do Sinisterra pegar essa posição para ele e falar que eu sou titular dessa posição aqui e ninguém toma. E o Wesley vai ganhando condição com o tempo, né? E como eu falei, pode ser que não sei, né? Talvez o contrato dele seja só por empréstimo, sem um passe fixado, sem direito de compra ali no final do empréstimo. Então ele vem realmente para ajudar o elenco, né? E não para ser assim um titular absoluto. Mesmo eu achando um baita jogador, mas eu vou aqui dar mérito ao Sinisterra e ele para mim inicia como titular pelo lado esquerdo. Claro que com a saída do Christian, esse vai ser o setor agora do Sinisterra. Mas deixa aí a sua visão. E lá na frente o Caio Jorge, né? Eu falei agora há pouco, né? Como eu falei ali, o Moreno, né? O Moreno é só uma especulação de mercado. Pode ser que não aconteça. Mas, e aí, o que vocês acharam da escalação, hein? Mais uma vez, Otávio, Fagner, Jonathan Jesus. Ó, Otávio no gol, Fagner na direita, Jonathan Jesus e Fabrício Bruno na zaga. Rojas pelo lado esquerdo, Lucas Romero e Gerson os volantes, Matheus Pereira o meia, o camisa 10 do Cruzeiro, Peck, o Wesley são os 2 pontas, né? O Peck e o Sinisterra, né? Os 2 pontas. E o Caio Jorge comandando o ataque celeste. O que você achou? E essa nova formação, hein? Contando com 2 pontas, não aquele falso ponta, né? No caso o Christian era o falso ponta, né? Agora realmente vai ter 2 pontas de origem. O que você achou dessa formação? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? O Gabriel Peck, que já treina já com o grupo, né? O atleta Gabriel Peck faz seu primeiro treino com o grupo do Cruzeiro em semana preparatória para amistoso. Isso aqui entrega muito que o Gabriel Peck vai estar sim presente nesse amistoso contra o Grêmio no domingo. Bom demais, hein? Já ver o Peck jogando ali, entrosando com os companheiros, isso seria sensacional. Tinha essa dúvida, né? Será que ele vai? Será que ele não vai? E pelo que tá acontecendo aí nessa semana, né? Já tá fazendo a primeira atividade, pode ser que pelo menos esteja ali no banco de reservas, né? Vamos aguardar, mas eu acredito que o Peck fará sim parte desse time que joga domingo contra o Grêmio lá em Brasília, no Mané Garrincha, tá certo? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E Nação Azul, confesso para vocês que eu não tô entendendo a crítica de alguns torcedores em relação à contratação do Wesley, jogador que foi procurado por diversos clubes aqui do futebol brasileiro, do futebol europeu também, alguns clubes, né, e acabou fechando com o Cruzeiro. Ainda não tem ali a caneta no papel, mas há um certo otimismo, muito otimismo
pela chegada do Wesley no Cruzeiro. Eu vou trazer daqui a pouco os detalhes dessa contratação, tá certo? Mas me surpreendeu bastante como alguns torcedores estão realmente elevando o que tem que ser o patamar de contratações que o Cruzeiro deveria fazer, né? O Cruzeiro que agora tenta fazer uma forma de contratar e ao mesmo tempo vender para ter a recuperação de investimento. O Cruzeiro busca lucrar com algumas vendas para conseguir reposições à altura. E tem muita gente achando que tá caindo dinheiro de algum lugar, né? O Pedro Lourenço é bilionário, então ele tem que pegar o dinheiro dele e gastar no Cruzeiro. Então tem muita gente que acha que é assim que a coisa funciona, né? Que é só torcer e pronto, e tem que ter a maior seleção do mundo vestindo a camisa do Cruzeiro. E não é bem assim que as coisas funcionam. Primeiro que se você for pegar o futebol brasileiro, né? Em todos os clubes da Série A, apenas o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras que pagam salário em dia, né? Apenas o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras que pagam FGTS, direito de imagem, e mesmo assim tem algumas questões aí que direito de imagem que eu nem sei se o Palmeiras e o Flamengo paga, mas o Cruzeiro paga, né? Então o Cruzeiro é um dos times que mais nesse momento anda na linha, mas mesmo assim isso mascara muito a dívida brutal que o Cruzeiro tem, que carrega nas costas, né? A dívida brutal que a gente vê todo ano falando que o Pedrinho teve que injetar 350 milhões daqui, 300 milhões dali, investir A, B, C para manter o Cruzeiro respirando no verde, né? Para não ter nenhum desencontro aí em relação a contratações que chegam, mas o Cruzeiro não consegue lucrar a mesma quantidade para suprir os gastos, né? Então eu escuto muito torcedor chiar quando fala o nome de Gabriel Peck, quando fala no nome do Wesley. E vamos lembrar, né, galera? O Wesley que tá na imagem para vocês, ele foi vendido por mais de 120 milhões. Me fala um jogador do Cruzeiro que foi vendido por 120 milhões recente, né? E aí a gente tá fazendo cobrança num cara que tem esse valor de mercado, 120 milhões, né? E a gente vem fazer cobrança, né? Se esse aqui não serve, aí pode parar. Realmente pode parar, porque eu não sei quem que vai servir, né? Pra essa turma que acha que tem que contratar. Não sei, talvez tá esperando o Bendelê, tá esperando Mbappé, né? Olise, né? Não sei. Talvez a turma tá esperando esses jogadores aí pra vestir a camisa do Cabuloso, né? Mas tá aí o Wesley na tela, né? Tá aqui, tá uma matéria aqui, vou colocar pra vocês aqui, ó. Tá aqui do CSE Informes, ó. Sobre a contratação do Wesley, me surpreendi com a quantidade de gente achando ruim, né? Acredito que a expectativa nessa janela foi bem inflada em alguns. Jogador de 21 anos, quase idade de base ainda, e que já mostra um ótimo potencial, que vem por empréstimo e há 2 anos foi vendido por 20 milhões de dólares, mais de 120 milhões de reais. Se isso aí não for contratação que vale a pena apostar, esquece, né? Para trazer só o Luiz Henrique para cima, galera perdeu a noção completamente. Não somos o Flamengo, amigos. Tá aqui a opinião aqui do CSE Informes, aqui dando a opinião, o pitaco dele. Lembrando que o Flamengo vai pagar 50 milhões no Luiz Henrique. Mesmo assim ainda não tá certo, hein? Talvez pode ser que mele, porque não é o suficiente. O Flamengo não tem mais dinheiro para investir no Luiz Henrique. Então talvez ele vai ter que pagar algo que ele não tem nesse momento. O próprio presidente do Flamengo falou isso, né? E tem torcedor achando que o Cruzeiro vai contratar o Luiz Henrique, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. O clube precisa investir em jovens que ao mesmo tempo têm potencial para entregar dentro de campo e ao mesmo tempo devolver financeiramente ao Cruzeiro com futuras vendas. Wesley chegaria como mais um jogador que já se mostrou destaque no Brasil. Eu falo isso
na época que ele jogou junto com, naquele período do Esteva ali, foi os dois destaques do futebol brasileiro, e ainda assim um pouco discreto, né, mas focando aí em dribles, no 1x1, jogador que quebra linhas, né, jogador realmente importante nesse quesito, e é um ponta esquerda que o Cruzeiro vem procurando há algum tempo, mas tem também uma oportunidade para desenvolver e se tornar um jogador mais completo, e futuramente, em caso de manter ele aqui de forma definitiva, ser vendido novamente e gerar lucro ao clube, pensando em títulos, mas também planejando o futuro do clube. É fundamental para evitar tantos problemas que já ocorreram em gestões passadas, e a gente sempre vem batendo essa tecla aqui, para evitar tantos problemas que já ocorreram em gestões passadas. Muito gratificante ver essas mudanças de perfil de contratações do Cruzeiro, e espero que daqui para frente seja o novo normal por aqui, né? E você, o que você pensa? Quero que você use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. É isso aí, turma, chegou até o final desse vídeo, você vai comentar aqui embaixo, fiquei até o fim, vou estar deixando um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais o nosso trabalho aqui, tá certo? Então deixa o like, clica no hypar, e se hypar, comenta aqui embaixo que você hypou, que você tá ajudando o canal. Ó, tô hypando aqui para fortalecer o canal, fortalecer seu trabalho. Eu vou estar deixando um comentário te agradecendo pelo apoio, tá certo? Se não tiver o hype, comenta aqui embaixo, hype, HYPE. Vou saber que você não tinha um hype, mas queria ajudar. Vou estar também comentando o seu comentário. E aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto, e tá ajudando aqui o nosso canal. Um abraço, fique com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!